E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos com a nossa primeira aula de História. Eu sou a professora Mary Haglis e a partir de agora nós vamos ter aí, no decorrer, do ano letivo aí de 2020, o terceiro trimestre, falando sobre História. Hoje eu trouxe para vocês o estudo da História, a historicidade. Muitas vezes os alunos questionam, mas por que estudar História? O que eu tenho a ver com isso? Eu nem era nascido. Então, a partir de hoje, nessa nossa aula de hoje, a gente vai, trazer alguns pontos importantes para a compreensão, para vocês entenderem, compreenderem a importância de estudar História. Vamos lá? Vamos começar aqui com a pergunta que é de praxe, O que é História? O que é História para você? Quando o professor de História chega na sala de aula, o que vem na sua mente, Bom, vamos lá então. Nós temos aqui duas definições bem interessantes. A primeira é: História é o conjunto de conhecimento relativo ao passado da humanidade e a sua evolução, segundo o lugar, a época, o ponto de vista e o ponto de vista escolhido, tá? A outra definição é que a História ela é a ciência que estuda eventos do passado, com referências a um povo, um país, um período, um indivíduo específico. Então, o objetivo da História é exatamente isso, estudar o passado, tá? É estudar o conjunto de acontecimentos que ocorreram no passado. Mas como estudar História, afinal? Essa pergunta ela é bastante complexa, E ela exige, assim, um detalhamento, A gente tem que, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos importantes que vão facilitar a compreensão de como estudar História. A primeira coisa que nós precisamos saber, meus queridos, é que nós somos seres sociais. Isso quer dizer o quê? Que nós não conseguimos viver sozinhos, tá? Faz parte da nossa natureza vivermos em grupos. E exatamente por isso é que nós sobrevivemos até hoje, tá? Então, é da nossa natureza sempre estarmos juntos, em grupos, tá? Somos seres sociais. Ok. E para que nós possamos estudar a História, a primeira coisa que a gente precisa fazer é nos despirmos da nossa cultura. Então, nós não podemos avaliar a cultura do outro baseado na nossa, porque aí nós vamos ter conflitos de interesse que vão gerar preconceito, discriminação, desigualdade. Então, nós precisamos nos despir da nossa cultura para compreender a cultura do outro. Precisamos também partir do presente. Então, para que a gente possa entender o nosso presente, a gente precisa partir dele, para entender o que o ser humano fez lá no passado, como ele viveu, a experiência que ele teve, os erros que ele cometeu, e a partir daí nós construirmos uma diretriz. Para que nós precisamos dessa diretriz? Para nós formarmos, um futuro mais justo, mais igualitário. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai facilitar. Nós vemos na nossa sociedade atual muitos problemas. A gente vê discriminação racial, violência, corrupção, desigualdade social, e a gente fica se questionando como que isso surgiu, exatamente quando isso surgiu. A resposta para essas perguntas nós vamos encontrar no passado. E quando a gente encontra essa resposta no passado, a gente vai compreender o nosso presente. E muito mais que compreender o nosso presente, nós vamos mudar a nossa forma de ser e de agir em relação às pessoas. Então, o que era feito errado lá, as injustiças que foram cometidas no passado, agora eu vou ter a oportunidade, nesse momento, no meu presente, em mudar, em transformar. Para que eu vou fazer isso? Para que eu possa ser um agente de transformação no meio a qual eu vivo. Então, eu tenho um papel muito importante na História, ser um agente de transformação. Então, estudar História, ela é muito mais do que simples conhecimento. Eu diria que ela é um conceito de cidadania, Você estuda História, muda a sua forma de pensar e agir sobre as coisas, e você está construindo, então, um conceito de cidadania. Bom, eu vou dar agora para vocês umas dicas importantes, tá? Do estudo da História. Eu vou falar para vocês sobre estruturas sociais. Eu trouxe aqui uma imagem
né, de pessoas, né, de profissionais. Então, nós vamos ter ali um professor, um policial, uma médica, né, uma enfermeira, né, e uma bombeira, né, uma mulher ali, né, sendo bombeira. Então, são profissionais, né? O que esses profissionais têm a ver com estruturas sociais? A gente já vai ver. A primeira coisa que nós temos que entender, então, é que a história, ela estuda a sociedade. Assim como matemática estuda números, assim como o português estuda as letras, história vai estudar a sociedade. E a pergunta é, como assim estudar a sociedade? Eu posso abrir a janela e eu vou me deparar com a sociedade? Claro que não, gente. A sociedade não é algo palpável, mas ela existe. E tanto existe que eu faço parte dela. Eu trouxe aqui para vocês, então, 5 dicas muito interessantes. Mas antes de falar sobre essas dicas, eu vou usar um exemplo, tá? Que eu acredito que vai facilitar aí. Imagine uma mesa bem grande e bem pesada. Essa mesa ela vai precisar de estrutura, né, para ela se manter. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 5 estruturas e vamos amparar essa mesa. Quem é essa mesa, afinal? É a sociedade. A sociedade é uma grande mesa pesada que precisa de estrutura. E quem são essas estruturas? As estruturas sociais. E vamos começar aqui com a primeira estrutura social. Política. Qual é o conceito de política? Ela é o conjunto de regras que rege uma sociedade. Política é um conjunto de regras que rege a sociedade, tá? Ao contrário do que vocês possam imaginar, política não está relacionada aos nossos parlamentares, aos nossos políticos, tá? Ela tem tudo a ver mais com a gente, com o nosso cotidiano, do que propriamente, né, com os nossos representantes. A segunda estrutura é a economia. A gente, quando se fala em economia, a gente já pensa em dólar, a gente pensa em bolsa de valores, mas a economia, ela é muito mais objetiva nos estudos da história, porque ela é o nosso jeito de utilizar os recursos que nós temos e produzir, distribuir, acumular, consumir através desses recursos, tá? Então, isso é a base econômica, na estrutura econômica. A terceira é a própria sociedade, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que significa que é o posto social ao qual eu pertenço. Eu, professora Mary, sou professora de História. Então, dentro da sociedade, eu sou uma pequena peça de um grande quebra-cabeça, ok? E nós também temos a estrutura religião, que é um conjunto de crença que faz parte da sociedade. Nós vamos ver nas próximas aulas a importância dessa estrutura, que é a religião, para a formação desde os povos primórdios até a atualidade. E a cultura. Mas o que é esse conjunto o que é essa estrutura cultural? É todo tipo de manifestação. É o que você cria, é o que você produz. Por exemplo, uma música que você ouve, que você gosta, uma ideia que você tem, né? O próprio ato de você estar lá se relacionando nas suas redes sociais, tudo isso é cultura, gente. Tudo isso faz parte da sua cultura. Lembra que eu falei lá para vocês que nós temos que nos despir da nossa cultura para entender a do outro? Porque toda a sociedade, todos os grupos sociais têm a sua própria cultura, tá? Vocês viram aí as estruturas sociais e agora a gente vai então entender para que nós devemos estudar a história. Segundo a doutora Maria da Penha, né, Smarzaro, para ela, a história ela serve para entender o desenvolvimento das sociedades, dos valores da humanidade e com ela o historiador ele vai construir e divulgar conceitos e ideologias com o objetivo, né, com o intuito de promover uma melhoria das pessoas, né, na vida das pessoas. Então, o papel do historiador, né, é buscar conhecimento e trazer essas ideologias para melhorar a vida das pessoas, né, a vida da sociedade, ok? Uma outra dica importante para estudar a história é a divisão da história. Então, a história ela tem uma divisão. De acordo com a visão clássica tradicional, a divisão da história da humanidade ela é feita em 4 grandes períodos, também chamados de idades, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Essa divisão em períodos ela foi criada para facilitar o estudo, né, a respeito da história geral do planeta. Então, para facilitar você estudar a história como um todo, né, a história da humanidade, então eles criaram essa divisão por período, ok? Esse processo de divisão da história ele é bastante complexo, não é fácil não. Afinal, priorizar significa indicar períodos, demarcar tempos históricos, marcos significativos, apontar elementos que caracterizam o tempo demarcado. Então, não é fácil não para entender, né? Por isso a importância de estudar a história por períodos. Facilita muito a compreensão da história. E eu trouxe aqui para vocês
uma linha do tempo, tá? Essa linha do tempo, ela começa lá na pré-história, aí ela vai para a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então, é dessa forma que a história é dividida, tá? A pré-história, por exemplo, ela começa mais ou menos 200 mil anos antes de Cristo e vai até 4 mil anos antes de Cristo. A Idade Antiga começa nesses 4 mil anos e vai até 476. A Idade Média de 476 a 1453, a Idade Moderna de 1453 a 1789, até os dias atuais. E vocês podem observar que para cada data há um fato, né, importante. Por exemplo, lá na pré-história surge os Homo sapiens, né? Aí vem a escrita, aí logo em seguida a queda do Império Romano, a queda de Constantinopla, Revolução Francesa e os nossos dias atuais. Então, o período da história ele é dividido por fatos, né, que marcaram os períodos aí, né, da história. Vamos lá, eu fiz aqui uma outra linha do tempo, agora falando sobre as epidemias, já que é um assunto assim tão próximo, né, tão significativo para nós nos dias atuais, que eu coloquei aqui as grandes epidemias ao longo da história. Eu fiz uma linha do tempo das epidemias. Então, nós vamos começar lá no século XIV, lá na Idade Média, com a peste negra, que dizimou metade da população europeia, né, na época, né? Aí nós tivemos a cólera, que ainda, né, ela tem resquícios da cólera na África, né, ainda no século XXI a gente encontra ainda. Aí nós temos a tuberculose no século XIX, a varíola entre o século XIX e XX, a gripe espanhola no século XX, o sarampo, a AIDS, né, e por último a coronavírus. Então vocês podem ver que até o estudo das pandemias ele é dividido em períodos, né, e que essas pandemias elas fazem parte da história da humanidade. Não é algo nosso, né, mas é algo que já vem lá da antiguidade. Muito bem. Pessoal, então essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido assim bastante esclarecedor. Conversem com os professores, com os colegas, né? Instiguem, façam as atividades que os professores vão propor para vocês. E eu tenho certeza que vai ser bastante gratificante. E eu vou terminar minha aula deixando para vocês, né, um desafio. Desafio da aula, né? O nosso primeiro desafio será, né? Eu montei aqui um roteiro de estudo. Primeira coisa que vocês precisam fazer é assistir a videoaula que vocês acabaram de assistir. E eu até sugiro que vocês assistam mais vezes, né? Para vocês aí pegarem mais informações a respeito do que é história. Após vocês assistirem a videoaula, vocês vão ler atentamente o texto que eu elaborei para vocês. Nesse texto, vocês vão identificar estruturas sociais contidas nele, tá? E aí vocês vão transcrever, né, numa tabela que eu deixei aqui para vocês, essas estruturas solicitadas. Então, conversem com o professor, peçam ajuda para o professor de vocês e busquem, né, encontrem no texto as estruturas sociais a qual a gente falou. Esse texto eu assim procurei com bastante atenção, com bastante carinho, e ele vai falar exatamente sobre pandemia. Então, ele fala sobre impactos sociais, econômicos, culturais, políticos e religiosos da pandemia. Eu não vou me atentar aqui para o texto, porque ele é longo, mas eu espero que vocês leiam com bastante atenção e que vocês identifiquem as estruturas sociais e preencham lá no quadro que a professora deixou, tá? Então, aqui está o quadro. Para cada estrutura, você vai colocar um trecho do texto onde você vai identificar, né? A estrutura política, econômica, social, religiosa e cultural. Na próxima aula, eu vou começar a nossa aula corrigindo esse desafio, tá? Então, até breve, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Boa noite.